Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui no Esquenta, hoje com o Alexandre, que vai aqui nos trazer o capítulo 44. E gostaríamos já que vocês fossem colocando se o som está bom, se a imagem está bom, se já tem perguntas, quem leu, né, os estudos de hoje, né, Ale? Sim. Olá pessoal, boa noite. Agradeço a Deise, ao Renato pelo convite. Muito honrado em poder fazer esse estudo do livro com vocês. Espero que gostem. É muito bom a gente estar aqui, porque a gente ouve a voz das pessoas queridas, mata a saudade. Por isso que é bom vocês fazerem perguntas, para a gente poder ouvi-las também, Sim. né? Sim, com certeza, pessoal. Que vocês tiverem dúvidas, se tiver ao nosso alcance, nós vamos tentar responder. Algum comentário, sempre são muito bem-vindos, tá certo? E esse capítulo é muito instrutivo, né? Todos são, né? Então, acho que a cada capítulo que vai vindo, a gente vai aprendendo mais coisas, né? Sim. Como é bom a gente estudar o nosso lar várias vezes. Sim, com certeza. Esse é um capítulo que é muito interessante, pessoal. São algumas dúvidas que muita gente tem, né? É um capítulo denso de informação, então realmente foi um prazer bem acertado. Eu gosto muito desse tipo de capítulo, que é muito informativo. Vou tentar passar de uma maneira calma para vocês. E se ficar alguma dúvida, no final a gente afina, tá certo? Certo. Então, hoje aqui nós já estamos agradecendo a Akira, que está aqui conosco, agradecendo o Edu, Renato, a Maísa em casa e a Raquel, né? Que eu tinha esquecido, mas a Raquel que dá todo esse suporte para a gente no Facebook. Então, já vamos agradecer toda essa equipe que está aqui com a gente, para que a gente consiga, né, chegar ao lar de todo mundo, levando um pouco das informações, esse aprendizado tão importante para a gente nessa etapa evolutiva da Terra, né? Pronto, Kira? Pronto, 8 horas. Pronto? Então, 8 horas. Então, vamos começar de novo. Boa noite, pessoal. Já estamos aqui a postos, para quem está entrando agora. Akira, Edu, Renato, Maísa, Raquel. E hoje nós estamos aqui com o Alexandre. Olá, pessoal, boa noite. Obrigado para todo mundo que está acompanhando a gente. Que seja uma boa palestra para todos nós. Você vai falar sobre o que, Alexandre? Hoje eu vou falar, pessoal, sobre o capítulo 44, né, do livro Nosso Lar, cujo título são As Trevas. Tá. Então, antes de iniciar, só vamos ver com vocês se estão escutando bem. Todos bem aqui? A gente está com problema para divulgar o link hoje. Se alguém puder divulgar no grupo, nos ajuda. Por favor, quem já conseguiu entrar, se puder divulgar, colocar mais uma vez o link no nosso grupo da quinta-feira, para que as pessoas que não estão conseguindo, né? A Maísa está mandando, a Raquel, a Kira. Então, acho que vamos esperar mais um minutinho, Renato? Não, vamos. Já conseguiram? Então, tá bom. Então, neste momento, vamos nos preparar para unir os nossos corações, nos projetando aqui para a casa da prece, onde somos recebidos com abraços, e que estes abraços fraternos nossos que aqui estamos e de toda a equipe espiritual possa se estender a todos os lares que agora estão conosco, levando a paz em seus corações. E assim todos juntos possamos ir em busca do Mestre Jesus e rogar-lhe, Senhor, que se conosco nesta noite, ajuda-nos no entendimento dos estudos que serão trazidos. E também rogamos a Mãe Santíssima que envolva todos nós no seu manto de luz, de paz e de amor.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E assim o nosso evangelho de hoje, como sempre, né, todos os evangelhos aqui que a gente faz nos nossos estudos, eles têm a ver com o estudo que a gente faz, ou com o estudo da mediunidade, ou com o estudo do capítulo do nosso lar que a gente está estudando. Então, o nosso evangelho de hoje diz respeito ao capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu Pai. E João nos conta que Jesus disse o seguinte naquela quinta-feira santa, quando ele deu as últimas informações aos apóstolos. E naquele momento os apóstolos estavam todos, os discípulos ainda naquela época, estavam todos agitados, né? Então Jesus disse o seguinte: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E depois que eu me for e vos aparelhar o lugar, virei outra vez e tomar-vos-ei para mim, para que lá onde estiver, estejai vós também. Essa é a promessa de Jesus. E aí nos itens 6 e 7, Kardec nos traz um pouquinho mais e detalhado, e ele fala do destino da Terra e das causas das misérias humanas. Admira-se de haver sobre a Terra tantas maldades e tantas paixões inferiores, tantas misérias e enfermidades de toda sorte, concluindo-se que miserável coisa é a espécie humana. Esse julgamento decorre de uma visão estreita que dá uma falsa ideia do conjunto. É desnecessário considerar que toda a humanidade não se encontra na Terra, mas apenas uma pequena fração dela, porque a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão, que povoam os inúmeros mundos do universo. Ora, o que seria a população da Terra diante da população total desses mundos? Bem menos que a de um lugarejo em relação a um grande império. A condição material e moral da humanidade terrena nada tem, pois, de estranho, se levarmos em conta o destino da Terra e a natureza de sua população. Faríamos uma ideia muito falsa da população de uma grande cidade se a julgássemos pelos moradores dos bairros mais pobres e sórdidos. Num hospital, só vemos doentes e estropiados. Numa galé, vemos todas as torpezas, todos os vícios reunidos. Nas regiões insalubres, a maior parte dos habitantes são pálidos, fracos e doentes. Pois bem, consideremos a Terra como um arrabalde, um hospital, uma penitenciária, um pantanal, porque ela é tudo isso a um só tempo, e compreenderemos porque as suas aflições sobrepujam os prazeres. Porque não se enviam aos hospitais as pessoas sadias, nem às casas de correção os que não praticaram crimes, e nem os hospitais nem as casas de correção são lugares de delícias. Ora, da mesma maneira que numa cidade toda a população não se encontra nos hospitais ou nas prisões, assim a humanidade inteira não se encontra na Terra. E como saímos do hospital quando estamos curados e da prisão quando cumprimos a pena,
o homem sai da terra para um mundo mais felizes quando se acha curado de suas enfermidades morais. Muito lindo, né? Depende de nós. Então, continuando o nosso estudo da mediunidade, nós estamos no capítulo 5º, manifestações físicas espontâneas, e nós já vimos sobre ruídos, barulhos, perturbações, lançamentos de objetos, e hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o fenômeno de transporte, porque esse fenômeno ele difere de todos os anteriores que nós já vimos. Por quê? Porque ele é provocado pela intenção benévola do espírito que a pratica. Então, ele só é praticado por espíritos bons, por espíritos superiores. E também pela natureza dos objetos com que eles manipulam. Então, esses objetos são sempre graciosos, suaves, delicados. Então, só estes espíritos bons, né, superiores, é que conseguem fazer esse transporte desses objetos. Então, ele nos conta que eles muitas vezes, eles trazem flores nas reuniões, algumas vezes trazem alguma joia de algum lugar para dentro dessas reuniões, outras vezes já se viu frascos de remédios que alguém estava precisando, que trouxeram de uma cidade ainda diferente para outra cidade. Então, que tudo isso são coisas muito suaves e muito nobres. Então, só quem faz são os espíritos superiores. E que os espíritos inferiores não conseguem fazer, porque eles não têm o conhecimento desta matéria, de todas as propriedades que envolvem esse transporte de objetos. Então, eles nos falam aqui, Kardec, que para se obter esse tipo de fenômeno, é indispensável que tenha um médium apropriado para esse tipo de fenômeno. Então, que ele fala que esse médium é um sensitivo de alto grau de faculdades mediúnicas, de expansão e de penetrabilidade. E aqui nós vamos ver que essas duas propriedades, elas fazem parte do perispírito. Então, ele fala o seguinte aqui, Kardec nos traz que a expansibilidade é a ampliação do nosso corpo, é o nosso perispírito que relaxa um pouquinho aquela ligação firme que ele tem no nosso corpo, e ele relaxando um pouquinho, ele começa a perceber tudo que tem à sua volta. E que nisso, essa situação possibilita o médium que está neste fenômeno ver temporariamente tudo que está à sua volta. Ver, sentir, observar, e que mesmo isto acontecendo, ele vendo tudo que está à sua volta, participando desse tipo de fenômeno, ele ainda continua no comando do seu corpo. Então, ele diz o seguinte, que além da expansibilidade, é necessário também que este médium, que tenha uma propriedade, o seu perispírito, de penetrabilidade, tem que atravessar uma parede, que é uma das características que nós vimos. E também tem que ter um determinado fluido que possa fazer a tangibilidade. Então, tornar algum objeto tangível. Este objeto tem que penetrar paredes, ir para outros locais, e também tem que ser depois visível e tangível. Então, que só os espíritos muito adiantados conseguem fazer isso daí. Tanto o espírito desencarnado, que está ali no comando daquele fenômeno, como o espírito do médium que está participando. Então, neste caso, difere do que nós vimos até agora, porque é um espírito mais elevado, com um médium que tenha todas essas características para poder produzir esse efeito aqui, esse fenômeno. Então, ele fala que esse médium, ele tem o sistema nervoso mais fácil de ser excitável, e que por meio de certas vibrações,
os seus nervos físicos vibram. A menor sensibilidade, a menor emoção que ele tenha, ele já projeta esse fluido animalizado. Em que são muito raros esses médiuns, né? Nós estávamos conversando e vimos assim que a gente tem conhecimento que o Chico participava, tinha essa produção de fenômenos dessa natureza, a Sheila também, né, conseguia produzir esse tipo de fenômenos. Então, que além dele ter todas essas condições especiais, ele tem que ter uma moral elevada para ele poder entrar em sintonia com esse espírito bondoso que está ali também. Então, eles falam o seguinte, que é muito complexo, é muito difícil e muito raro acontecer isso. Agora que, ao contrário disso, quando tem um espírito e um médium, se tiver mais médiums juntos que não são aptos a perceberem ou que deles saiam algum pensamento que interfira, o fenômeno não acontece. O espírito operador, ele trava esse fenômeno, então esse fenômeno não acontece. Então tem que ser condições muito especiais do médium e desse espírito. E quando ele percebe, ele até fala, quando ele percebe que tem alguns sentimentos antipáticos ali no meio, né, ou duvidando, fazendo alguma coisa, não acontece. Então, exige muita concentração do médium, exige muita doação de fluidos, e esse médium, ele tem que ter toda essa característica deste fluido especial para que aconteça tudo isso junto deste objeto. Então, ele fala o seguinte, que, em geral, os fenômenos de transporte de objeto são excessivamente raros, porque nem todos os médios servem para produzi-los, nem todos os espíritos podem realizá-lo. É necessário que haja essa afinidade moral entre o médium e o espírito, e que essa semelhança desse fluido perispirítico, ele combina na sua expansibilidade, combina com o fluido desse espírito que está ali para produzir o fenômeno. E que nenhum médium pode dizer, eu vou provocar este fenômeno. Não é um fenômeno provocado pelo médium, e sim pelo espírito que tem a disposição para fazer aquilo. Então, nenhum médium pode falar que ele consegue isso com hora marcada. E ele diz também, por que não acontece isso? Porque nós não sabemos se aquele espírito que tem condição de vir fazer este fenômeno, ele está disponível naquela hora. Então, este é um tipo de fenômeno muito raro, e essa natureza dele, ele difere da natureza dos outros que nós vimos, das pancadas, dos ruídos, né? Porque aqueles lá são de natureza simples, não exigem muito do médium. Tem vários médios e todos eles podem estar doando fluidos. E aqui não, aqui exige somente do espírito que vai provocar isso daí, com o médium que tem todas essas condições de ajudar nesse fenômeno, de dar o seu fluido, de ter essa expansibilidade, de ter os fluidos de penetrabilidade, de tangibilidade. Então, ele fala o seguinte, que as condições especiais que envolvem este médium e esse espírito são as seguintes. Primeiro, para que haja esse transporte, eles têm que isolar esse objeto. Depois, esse objeto que está uma rosa, uma joia, um remédio que está em determinado lugar, que vai ser trazido para onde está o médium, eles têm que torná-lo invisível lá. Aí depois tem que transportá-lo, passar pelas paredes ou pela atmosfera de onde estão, para chegar até o lugar onde está tendo esse fenômeno. Depois, neste lugar, eles têm que torná-lo de novo visível e depois torná-lo tangível, para que todos aqueles que estejam ali possam ver, tocar, sentir e ver as belezas que o plano espiritual já traz para que possamos conhecer um pouquinho.
Então, neste tipo de transporte de objetos, nós temos sempre que lembrar, é um médium só para um espírito só. E que eles têm que ter toda uma condição muito especial. Tem que ser um espírito elevado, tem que ser um médium que tenha este fluido animalizado próprio e que já tenha outras condições específicas aqui, que ele não deixa muito claro, mas que nós vimos que é a moral desse médium que faz com que ele consiga ter estas condições para entrar em contato com o mundo espiritual e para que com um espírito elevado e para que tenha condições de ver toda essa beleza acontecer numa reunião. Então, a nossa matéria de hoje da educação mediúnica já foi, podem mandar perguntas. E agora nós vamos passar para o capítulo de hoje, que o Alexandre vai nos trazer, que é o capítulo de número 44. O título: As Trevas. Bom, pessoal, recapitulando um pouquinho os capítulos anteriores, no capítulo tanto 42 quanto 43, o governador ele foi até o Ministério da Regeneração para fazer um culto para os participantes, e nesse culto ele aproveitou para estar solicitando 30 mil trabalhadores, servidores adestrados para irem trabalhar nos limites de nosso lar, né, devido à ocasião da guerra que estava ocorrendo. Então, o capítulo 43, cujo título é Em Conversação, ele inicia com esses trabalhadores já se movendo, né, já se mobilizando, querendo todos participarem desse trabalho. Então, André Luiz vai até Tobias também na intenção de solicitar essa oportunidade para poder estar contribuindo. Porém, o Tobias, sempre muito perspicaz, coloca para ele, né, que ele ainda não estava preparado, que ele estava iniciando há pouco tempo os trabalhos no plano espiritual, então que ele aguardasse um pouco, né? Então, na sequência, o André Luiz encontra o Lísias, que leva ele para uma roda de conversação que estava ocorrendo nessa mesma festividade, né? No caso, o governador já havia se retirado para o seu círculo íntimo. Então, o Lísias apresenta para o André Luiz o ministro Benevenuto, que é um ministro da regeneração, um dos 12. Então, eles se encontravam num círculo íntimo, conversando sobre a situação que o ministro acabava de presenciar. Há cerca de 2 dias, ele havia retornado da Polônia. Então, ele esteve lá, né, numa caravana, para estar verificando e estudando, né, o que estava acontecendo naquele ambiente, tanto no plano espiritual quanto no plano encarnado. Então, o capítulo 43, ele gira em torno disso, né, do ministro passando todas as suas impressões a respeito da guerra. Então, após ele passar todas essas impressões, né, um dos participantes pergunta para ele, né, a que andas o espiritismo naquela região. E ele coloca, né, que o espiritismo realmente é a grande esperança, porém ainda a marcha é muito lenta e a maioria dos homens não possui olhos de ver, né? Então, assim finaliza o capítulo 43 com ele dando uma mensagem para trabalho, né? Uma mensagem de otimismo em relação ao trabalho. Então, assim começamos o capítulo 44. Após, né, essa reunião, o André Luiz continua em reunião com Lísias, né? E ele fica muito impressionado. O início do capítulo seria o Lísias fazendo uma pequena apresentação para o André Luiz de um recital com um instrumento que nós chamamos de cítara. Cítara, pessoal, é uma espécie de uma harpa. É uma harpa com um número maior de cordas, né? Então, nisso, o Lísias mostra todo o sentimentalismo dele, a sensibilidade, tocando velhas canções da terra. E o André Luiz, pessoal, ele fica muito impressionado com tudo aquilo que passou, a oportunidade de estar próximo ao governador, que é uma pessoa de alto calor espiritual, a possibilidade depois de estar nessa festividade, com muitas conversas edificantes. Então, ele se sente alimentado, né? Essa é a palavra. Então, ele vai até o Lísias e passa essas impressões para o Lísias, né? A respeito dessa felicidade que ele está sentindo. Inclusive, ele utiliza a palavra paraíso, né? Ele se sente como se estivesse no paraíso.
E o Lísias fala para ele, com muita normalidade, que quando nos reunimos, aqueles que amamos, ocorre algo de confortador em nosso íntimo. É o alimento do amor, André. Quando numerosas almas se congregam no círculo de tal ou qual atividade, seus pensamentos se entrelaçam, formando núcleos de força viva, através dos quais cada um recebe o seu quinhão de sofrimento da vibração geral. Pessoal, isso aí, isso acontece tanto no plano encarnado, né, quanto no plano espiritual, né? Quando um grupo de pessoas se congrega em torno de um assunto, em torno de um tema, de uma missão, principalmente sendo ela edificante, os pensamentos se entrelaçam, formando então o que ele chamou de núcleos de força viva. Esses núcleos de força viva depois vão ser divididos entre todos os participantes que estão congregando dessa situação. Isso pode ser tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Então, se o assunto é edificante, como por exemplo, quando nós vemos aqui a Casa da Prece, quando fazemos um trabalho de caridade, sem preocupação, sempre para beneficiar o próximo, com certeza a energia dividida entre todos nós vai ser positiva. Já que se é uma reunião de pessoas não tão voltadas à produção do bem, voltadas a algo que não é positivo, naturalmente vai ser o contrário, vai ser negativo. Então, de um momento vamos nos sentir alimentados e no segundo vamos estar sendo envenenados. Então, após esse esclarecimento, né, o André Luiz, ele continua junto ao Lísias e ele menciona que no diálogo, na fala do governador, teve uma frase, uma palavra que ele não sabia do que se tratava. Eu vou ler a frase para vocês. Era quando o governador estava explicando para toda a plateia a necessidade de proteger o nosso lar. E ele dizia: preparemos, pois, legiões de trabalhadores que operem esclarecendo e consolando na terra, no umbral e nas trevas em missões de amor fraternal. Então, o André Luiz, ele comenta, né, que ele não tinha conhecimento desse plano, onde seriam as trevas, né? E que ele questiona, né, se esse não seria o umbral por onde ele havia passado e onde ele havia permanecido por 8 longos anos. Então, o Lísias esclarece para ele que não, que na verdade chamamos as trevas as regiões mais inferiores que conhecemos. Então ele vai dar uma explicação para o André Luiz, né, sobre os itinerantes. Então ele fala: considere as criaturas, nós que encarnamos, no caso, os espíritos, como itinerantes da vida. Então ele faz 3 distinções. O primeiro grupo, ele diz, são aquele grupo dos espíritos resolutos, que visam um objetivo e que percorrem do início ao fim com um caminho mais curto, ou seja, é aquele espírito muito abnegado que vai sempre reencarnando e encarnando e em poucas vezes já aprende as lições e evolui. O segundo grupo, que com certeza é onde nós nos incluímos, que é a grande maioria que está aqui encarnada, é aquele grupo o quê? Que estaciona, que reencarna e encarna e tem que recapitular um grande número de vezes as mesmas lições para ir tendo uma evolução um pouco mais lenta. Esse grupo, pessoal, é a grande maioria que transita pelas zonas umbralinas. E o terceiro grupo, que é o em questão, que seria aquele grupo que preferiu caminhar às escuras, pessoal, aquele grupo que preferiu caminhar às trevas, é aquele grupo que está sempre vivendo na prática do mal, não está interessada na evolução. Então esse grupo, a preocupação dele é extremamente egoística, ele é uma criatura muito voltada para o egoísmo, e como nós sabemos, o egoísmo é o contrário do quê? Da caridade. Então, naturalmente, se a caridade é a evolução que precisamos, o egoísmo é a pausa do espírito, né, naquele estágio. Então, o Lísias, ele coloca uma expressão assim, dizem que eles estacionam no fundo do abismo por tempo indeterminado. Então, essas são as criaturas que estão nessa região de trevas. Então, o André Luiz, após ouvir toda essa teoria, ele pergunta, né, para o Lísias, por exemplo, a respeito das quedas.
como seriam essas quedas morais. Porque, por exemplo, ele acredita que no plano espiritual seria impossível de ter uma queda moral. Por quê? Porque lá no plano espiritual é um local cheio de ambiente divino, conhecimento da verdade e auxílio superior, que para ele seriam antídotos infalíveis para a vaidade e para a tentação. O Lísias vai esclarecer a ele que, na verdade, não é bem assim. Que no plano terrestre nós temos também tudo isso. Nós temos o ambiente divino, conhecimento da verdade e auxílio superior. E mesmo assim, isso não impede de vermos as calamidades que presenciamos aqui, né, diariamente, né? Então, ele completa dizendo que o problema da tentação é mais complexo e que mesmo com todos os ambientes bonitos que nós temos aqui na Terra, batalhas destruidoras acontecem nos campos mais acolhedores e primaveris que existem. Ele também completa que muitos homicídios acontecem sobre o luar das estrelas. Então também ele fala que mesmo homens extremamente de um conhecimento muito grande, de um contato com a espiritualidade, muitas vezes ainda exploram os mais fracos. Então realmente, mesmo tendo tudo isso, ainda não é o antídoto, né? Então o André confabula um pouco a respeito de tudo isso que foi apresentado, né? E faz uma pergunta um pouco mais perspicaz. Ele questiona o Lísias, mas afinal, geograficamente, fisicamente, onde seriam essas regiões trevosas? Onde estão localizadas as trevas, né? O Lísias vai colocar para ele que a vida em toda parte, que o vácuo, ele é mera imagem literária. Em tudo existe energia e cada espécie vai viver em determinada zona vibratória. E o principal é que o André Luiz, ele havia considerado, como ele havia passado, né, encarnado na crosta, depois um tempo no umbral e agora vendo numa colônia espiritual, ele considerava da crosta para cima, porém ele desconsiderava da crosta para baixo. Então o Lísias coloca para ele que a Terra não é somente o campo que podemos ferir ou menosprezar. É o nosso bel prazer, é uma organização viva, possuidora de certas leis que nos escravizarão ou libertarão segundo as nossas obras. Ou seja, existiam essas vidas também, né, abaixo da crosta, no âmago da terra e nas profundezas dos mares, né? Então Lísias, ele dá um exemplo, né, a respeito dos pássaros, né? Então, por exemplo, um pássaro, ele tem toda a possibilidade dele voar ao infinito, né? Mas esse pássaro passa perto das relvas, né, perto de um cipozal, ele vai adquirir um peso no corpo dele, então ele vai poder alçar voos menores, né? Então, já se ele adquirir um peso muito grande, ele vai alçar o quê? Quase nenhum voo. Ou seja, ele vai ficar escravo do desconhecido. Essa é a expressão que o Lísias utiliza. Então, após tudo isso, o Lísias conclui, né, que assim como nós trazemos em nosso íntimo o superior e o inferior, o planeta também traz em si expressões altas e baixas, que ocorre, que vai corrigir o culpado e dar passagem ao triunfador para a vida eterna. Então, ele explica para o André Luiz, né, que como um médico humano, havia elementos no cérebro do homem que lhe presidem o senso diretivo. Essa era a crença que o André Luiz, como médico encarnado, tinha, né, que esse senso diretivo, ele vinha, né, do físico, do cérebro. Porém, hoje se reconhece que esses elementos não são propriamente físicos, e eles são espirituais. Então, eles estão na essência, né? No espírito, na alma. E quem estiver exclusivamente nas sombras, embotará o sentido divino da direção. E não será nada demais que se precipite às trevas nessas zonas que explicamos. Porque o abismo vai atrair o abismo e cada um de nós chegará ao local para onde esteja dirigindo os próprios passos. E assim nós finalizamos, pessoal, o capítulo 44, né?
alguns pontos interessantes que foram os pontos mais altos desse capítulo, né, foram a primeira parte relacionada, né, à congregação dos espíritos. Então, no Livro dos Espíritos, a pergunta 980, Kardec e os espíritos colocam que a união dos espíritos que simpatizam com o bem é para eles um dos maiores prazeres, porque não temem ver essa união perturbada pelo egoísmo. Eles formam no mundo espiritual famílias com o mesmo sentimento, e nisso consiste a felicidade espiritual, assim como na Terra os agrupais por categorias e sentizam certos prazeres quanto estáis reunidos. Muito parecido com a situação que vivenciamos no livro, né, pessoal? E tratando um pouquinho do egoísmo também, que, como foi dito, ele é o oposto da caridade, Emmanuel coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, que o egoísmo é uma chaga da humanidade. Deve desaparecer da Terra. Por quê? Porque impede o seu progresso moral. E ao Espiritismo que cabe a tarefa de fazê-la elevar-se na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, portanto, o alvo para qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir as suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem porque esta é a qualidade mais necessária para vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. Então, pessoal, o egoísmo realmente é ele que é a grande chaga da humanidade, é ele que vai provocar um grande atraso espiritual nas criaturas, levando elas para essas regiões que foram comentadas no capítulo de hoje. Tá bom? Obrigado. Muito bom, né? Muito bom. Então, agora nós estamos abertos às perguntas para o Alexandre responder. Pode pôr a primeira? Dona Mari, pelo Facebook, ela disse que a Ivone Pereira tinha essa mediunidade. Ah, que lindo, Dona Mari. Não sabia, não. Deve ser muito lindo, né? A senhora já viu alguma vez também isso? Quem mais? Pergunta da Cris pelo Facebook. Como podemos diferenciar um fenômeno de transporte de um fenômeno de materialização de objeto? A materialização é quando ele se torna visível e tangível. Então, o transporte é tirar de um lugar e pôr no outro. Este transporte que hoje nós estamos falando é uma coisa mais elevada, porque você pode, no transporte normal, como nós vimos nas lições anteriores, nós podemos transportar uma mesa. Nós vimos como que as mesas saíam de um lugar para o outro, vimos como coisas saíam de dentro de uma gaveta e apareciam em outro. Este tipo que a gente está estudando hoje, ele é muito específico. Ele abarca todas essas propriedades da tangibilidade, que é se tornar palpável, da visibilidade, da invisibilidade e do transporte propriamente dito para atravessar as paredes. Então, este tipo de hoje difere do outro, porque ele tem que ter, o médium tem que ter todas essas características sozinho, não pode ter outro tipo em volta dele. Então, esse aqui é feito por um médium e por um espírito. O outro tipo, que é mais simples, pode-se pegar todos os fluidos de vários médiuns que estejam ao redor, é feito pelo comando de um espírito, mas junto com outros espíritos inferiores que fazem essa movimentação. O comando é de um, que dá para os outros inferiores ou do mesmo nível fazer isso daí. E esse de hoje não. Esse de hoje são médiuns específicos, de uma moral mais elevada, de um treino, de uma concentração muito grande, com um espírito já mais elevado. É isso, Renato? Porque aqui, neste caso de hoje, ele tem tudo isso. Ele tem que isolar o objeto de onde ele está, nestes fluidos,
tem que transformar esses fluidos deste médium, transformar aquilo, tornando invisível, atravessando parede e chegando num outro lugar, ele vai tornar de novo visível e tangível para que se possa pegar. Então, são só médiuns específicos que fazem isso, não são todos os médiuns. E hoje muito raros, como naquela época já era raro, né? Hoje ainda, acho que são menos ainda, né? É muito difícil a gente ouvir falar que se faça hoje. A dona Mari trouxe o exemplo da Sueli, né? Que ela disse agora? Da Ivone Pereira. A Ivone Pereira, que a Ivone Pereira também fazia, era capaz, mas nós sabemos que a Ivone Pereira já é um espírito de escola muito elevado, né? Que nos trouxe aí grandes informações do plano espiritual, da mesma forma que o Chico também fazia, que Sheila também fazia. Dona Mari respondendo pelo Facebook. Não tenho essa mediunidade, mas tem muitos livros da Ivone que nos ensinam muito sobre esta mediunidade. Que bom, mais um local para a gente poder pesquisar, né? Todos que quiserem saber mais sobre esse tipo de fenômeno, sobre esse tipo de médiuns, tem além então do nosso livro dos médiuns, do Zimmermann, tem também os livros da Ivone Pereira. Mais alguma? No momento não. Alê, a gente então aqui nesse capítulo, ele fala que a Terra é uma organização viva, como nós, né? Como os seres que vivem nela, né? Todos os seres que vivem nela. Então aqui eu achei muito interessante essa parte aqui, onde ele fala que não há mistério para a gente entender onde o nosso coração nos leva, né? Não há mistério na vida, ele fala. É da lei da vida, tanto nos esforços do bem como nos movimentos do mal. Fala um pouquinho para a gente. Sim, como que funciona, né? Como ele menciona no capítulo, né? Às vezes nós não sabemos muito bem para onde vamos, a quanto estamos, né? Então, conforme vamos fazendo a prática do bem, conforme vamos avançando nesse setor, né, evoluindo moralmente, evoluindo intelectualmente, praticando a caridade, que é muito importante, né? Não basta só estudar, nós precisamos praticar a caridade. O nosso espírito ele vai evoluir. Então, com isso, o nosso perispírito, né, ele também vai se tornando menos denso, mais leve. Então, a gente vai nos fixando numa sintonia diferente. Então, ao final da nossa vida encarnada, isso é o que vai ditar para onde iremos, né? Então, podemos estar alçando um plano um pouco melhor, um plano não tão bom assim. Então, para a gente saber se estamos no caminho do bem ou do mal, nós precisamos estudar. Com certeza. Uma das primeiras coisas que nós espíritas ouvimos é que temos que nos instruir, né? Então, é necessário a instrução. Temos que nos instruir, entender, praticar o bem e evoluir. Temos mais uma pergunta, né? Deise, Alexandre, que legal ver vocês. E aí, hein, Alexandre? Beleza. Tudo bem, Dora? Boa noite a todos. Eu fiquei com dúvida num dos trechos do livro que capítulo delicioso, né, como tantos, mas esse eu achei encantador. E com relação ao questionamento do André sobre espíritos superiores, né, quanto ao André, ele tinha essa dúvida. Na verdade, ele tinha essa certeza, né, que espíritos superiores não seriam suscetíveis às chamadas quedas. Eu também pensei que assim fosse, né, espíritos superiores não estarem ali sujeitos às coisas pelas quais passamos aqui. E que a explicação de Lísias, eu achei o seguinte, né, que Lísias fala que quantas coisas, né, quantas atrocidades são cometidas sob um céu estrelado, em meio à natureza e tudo mais. Então, que isso é comparável ao plano espiritual também. Mas eu fico pensando que, estando no plano material encarnados,
não dá para comparar, né, um ser daqui com um ser que está lá no plano superior. Certamente a gente está muito mais suscetível, né, devido até à nossa falta de conhecimento, incompreensão e tudo mais. Eu fiquei com muita dúvida, e o espírito superior, que já tem esse conhecimento, que está ali no meio, que não há mais, principalmente pelo comentário do Alexandre, que eu gostei muito da citação com relação ao egoísmo. Não consigo imaginar num plano de espíritos superiores o egoísmo presente. Então, como que é isso? Realmente espíritos superiores são suscetíveis às quedas? Oi, Dorô. Primeiramente, obrigado pela pergunta, pelo comentário, né? O que se coloca no livro é que todos estamos suscetíveis à queda, tanto os espíritos no plano espiritual, quanto nós no plano encarnado. Porém, no plano espiritual, a questão da culpa ela é mais gritante que aqui no plano encarnado. Então, quando eles têm algum tipo de queda moral, como foi dita, eles acabam indo para tentar, para consertar, para remediar a situação de uma maneira mais rápida do que nós. Enquanto nós já não temos, né, toda essa questão da culpa. Por quê? Porque nós podemos nos enganar, são aquelas falsas culpas, né, que, sabe, os fins justificam os meios. Seria um pouco disso do que acontece aqui no plano encarnado, né? Espero que tenha te respondido a questão. Posso complementar um pouquinho? O Dorô, não, bacana, muito boa essa pergunta sua, mas na verdade ele não diz dos espíritos superiores, né? Ele diz nas esferas superiores, né? Então, superiores aqui, superiores ao umbral, então quer dizer, nosso lar está logo ali acima, e as entidades que vivem nesses lugares, elas já são mais evoluídas, mais passíveis ainda das paixões da terra. Então você imagina algum espírito que já galgou um grande passo, né, na evolução, e ele de repente tem um destempero e comete uma atrocidade, comete um erro, né? Então o importante é saber que ele, por já ter mais instrução, ele também recebe uma culpa maior, vai ter uma consequência maior aquele deslize dele, né? Aquele erro cometido. Ele sente mais, então, né? Sente mais, aquilo ali é mais, né? A gente é mais cobrado quanto mais sabe, né? E só não vão errar os que já chegarem um dia a ser espírito puro, né? Enquanto estamos na escalada evolutiva, é porque temos alguma coisa ainda a melhorar. Então, quando se percebe isso daí, eles correm atrás para fazer direito, para se melhorarem, para tirar aquilo de dentro do coração deles, né? Já percebem muito rápido. É muito rápido. E reagem muito rápido. A gente demora um pouquinho ainda, né? Sim. Pode falar. Thelma Florense pelo Facebook. Tem um livro ótimo do Ernesto Bozano. Se chama Fenômenos de Transporte. Tira todas as dúvidas. Isso mesmo. São estudos bem antigos, né? Que Bozano fez. E estuda muito esta parte de manifestações objetivas. Ele fala de todos os fenômenos de manifestações objetivas. Isso mesmo. O que mais? Ali, aqui tem um pedacinho, então, que ele fala o seguinte, né? Quando ele está dizendo dos vários tipos de espírito, onde a gente está em cada escala evolutiva. Então, ele fala assim, né? Que muitos ainda perambulam no umbral. Então, a gente sabe que nós aqui na Terra estamos nesse meio umbralino, estamos em contato com eles o tempo todo, né? E aí ele fala assim, outros preferem caminhar às escuras pela preocupação egoística de que os absorve. Então, aqui a gente lembra um pouquinho, né, que o egoísmo, como disse Emmanuel, é a pior das coisas, dos nossos defeitos, porque o egoísmo, ele só vê ele mesmo, né? O egoísta só olha para dentro dele. Quando você vê o vaidoso, ele quer ficar bonito para os outros verem. Então, ele já pensa nos outros, né?
O orgulhoso também, ele quer mostrar que ele tem alguma coisa, então ele quer mostrar para o outro também. Então, já inclui o outro na relação. A diferença do egoísmo é porque o egoísmo só vê ele não conseguiu ainda uma relação com o outro. Por isso que é o pior dos nossos defeitos, né? Então ele fala assim, que esta preocupação egoística, que muitas vezes absorvem as pessoas, elas ficam rodando em volta delas mesmo, né? Não conseguem fazer nada, pensar nada em relação ao outro. É isso que faz com que eles vão ficando num abismo, vão ficando isolados, porque eles não vendo o outro, eles não percebem que podem tanto dar como receber alguma coisa. É este isolamento que faz com que esses seres não se projetam para fora, que vivem nessa preocupação interna. Então, muitas vezes, esse tipo de preocupação, ele fala que nós podemos viver aqui na Terra já. Sim, não, certamente, né? O egoísmo, como a Deise falou, ele nos isola, né? Nos isola da convivência em grupo. Então, nós atingimos aquele patamar, né? A pessoa que tem um egoísmo extremo, que ela não vai se socializar com outras pessoas, né? Ela vai pensar unicamente nela, e uma pessoa que pensa somente em si não vai ter a tendência, pessoal, de praticar a caridade, né? Então, como que ela vai ter... Se preocupar com o outro, né? Como que ela vai ter com as suas empatia? relações ali do dia a dia. Exato. Vai ser uma criatura que ela não vai ter empatia por outra criatura e, naturalmente, ela não vai conseguir praticar a caridade, porque ela não vai conseguir se colocar na posição do outro. E como a gente percebe? Nós aqui espíritas, como podemos perceber quando a gente tem esse tipo de comportamento? Eu acho que tanto nós espíritas quanto todos nós encarnados, né? Quando nós temos um apego material muito grande, querendo trazer tudo para nós, sem conseguir, né, fazer... Será que são aquelas pessoas que as melhores roupas são para ela, a melhor comida é para ela, o melhor carro é dela, mesmo ele estando numa sociedade, numa família, num local de trabalho, ele acha que tudo sempre quer levar uma vantagem. É para ele, tudo bom é dele, né? O outro não merece ter a mesma coisa igual a ele. Sim, com certeza é aquela criatura que sempre quer levar uma vantagenzinha na frente do outro, sempre quer ter uma coisinha melhor do que o outro, como a Deise falou, coisas do dia a dia, né? Do dia a dia. Você percebe que são coisas do dia a dia. Porque mesmo nós que já estamos aprendendo a lidar um pouquinho mais com o próximo, a gente ainda percebe algumas vezes em nós esse tipo de comportamento, né? Então, acho que isso que é importante. Não nos preocuparmos com o que leva às trevas, mas sim com o que nós podemos fazer para não sermos levados a ela, né? Para nos distanciarmos dela. Acho que tem uma pergunta. Quer complementar? Não, eu queria perguntar para o Alê o seguinte. Alê, você estava nos dizendo que precisamos estudar para nos melhorar, não é? Mas, no entanto, aqui no livro ele diz que, Lísias nos diz, a maioria dos verdugos da humanidade constitui-se de homens eminentemente cultos, que desprezam a inspiração divina. Sim. E aí, basta estudar então? Como é que é? Como é que funciona isso? Com certeza não. Quando nós falamos em evolução, a gente sempre tem a evolução espiritual e a evolução intelectual. Infelizmente, a grande, gigantesca, maior parte da nossa sociedade, ela evolui primeiro intelectualmente. E muitas vezes a parte espiritual não acompanha. Então, isso é o que acontece com grande parte dos verdugos encarnados. Muitos são de extrema inteligência. Grande parte passou por famílias abastadas financeiramente. Então, nem todos vieram das regiões de alta pobreza, de situações difíceis. Então, essa é a situação que muito acontece, né, Deise? O que a gente fala de estudar é quem já começou a ter interesse pelo mundo espiritual, né? Para que a gente conheça
e a gente começa a mudar os nossos comportamentos, que é difícil, mas a gente tem que se esforçar todo dia, né? Com certeza. Porque o intelectual é mais fácil, né? Com certeza. Você tem recursos hoje, dependendo financeiramente da situação, que você pode passar a vida estudando. Mas o que vai levar a esse estudo? Né? Claro. Então, quando nós já estamos nos interessando por algo além da vida física, que seria o intelectual, é que a gente tem que começar a buscar. Em toda a literatura espírita, principalmente nessas que a gente sabe que o médium tem um valor moral elevado, né? Como Chico, esses que passaram aqui pela Terra, Bezerra, quem mais? Hilberto de Campos, todos esses seres que passaram e que já voltaram e estão nos trazendo, Emmanuel, né? Estão nos trazendo tudo isso para que a gente conheça um pouquinho a nós mesmos, né? Sim. Como foi dito no capítulo anterior. Não adianta a gente olhar o que você tem, o que você faz, né? A gente tem que olhar aquilo que a gente ainda não faz de bom, né? Para tentar mudar um pouco. Sim, e o conhecimento, né, da vida eterna, saber que a vida continua, que nós evoluímos, tudo isso auxilia, né? Thelma Florence pelo Facebook. Como Pedro Neves no Sexo e Destino. Trabalhava em nosso lar há 40 anos. Mas teve o destempero e socou o genro. Ele desencarnado e o genro encarnado. Ele socou o genro. Mas aquela situação lá, ele não era um espírito já conhecedor das leis divinas, né? Ele ainda estava ali num plano tentando se recuperar um pouquinho da vida terrena para voltar para ajudar aqueles que ele tinha deixado aqui. E são situações que a gente está tentando hoje, né, Thelma? Corrigir em nós hoje, antes de irmos para lá e para vermos isso daí. Porque lá a gente consegue ver melhor, né? As coisas que fazem. Porque aí você não vê só aquilo que está próximo de você, você vê tudo acontecendo. Lá ele via tudo que acontecia, tudo que o genro fazia. Então, era mais fácil para quem ainda não conseguiu algumas virtudes no coração se destemperar mesmo, né, com algumas situações que via aqui na Terra. O próprio André Luiz, né, em nosso lar, ele, quando ele vê a família dele, ele se destempera, mas já se recupera naquilo que ele aprendeu, né? Então, faz parte da evolução do espírito. Dona Mari pelo Facebook. O José também coloca objetos em algum lugar e ele aparece em outro lugar. Vixe Maria, hein? Tem outro. Depois ele vamos pedir para ele explicar para a gente. Dorou pelo Facebook. Do livro. Cada criatura viverá daquilo que cultiva. O abismo atrai o abismo e cada um de nós chegará ao local para onde esteja dirigindo os próprios passos. Isso mesmo, Dorô. Cada um segundo as suas obras, né? Que a gente aprende. Eu acho que essa é a lição principal desse livro, né, Ale? O Ale tinha separado isso daí para colocar no final. Eu acho que é a lição principal. A gente vai estar onde está o nosso coração, né? As nossas intenções, boas ou más, o que a gente já agregou em nosso coração, é que vai nos dar para onde iremos depois da morte ou onde estamos ainda aqui na Terra, né? Sim. Nós vamos nos ligar sempre nos lugares onde o nosso coração esteja. Com certeza. Line Omena pelo Facebook. Infelizmente, vemos pessoas que trabalham para o ser humano, porém desejam mortes de seres humanos. Médicos, por exemplo, diante de realizar uma cirurgia, mas que, por ser um infrator, desdém do outro, às vezes até deixando de fazer algo para tratar, ou só de tratar de quem gosta. Olha, aí eu vejo o seguinte, a gente estamos aprendendo a como nos melhorar, né? Julgar o próximo. Jesus falou que nunca devemos julgar o próximo. Não sabemos o que vai no coração de cada um, o que aquela pessoa está passando naquele momento, de que ambiente aquela pessoa veio. A única coisa que nós podemos fazer
é que se presenciarmos alguma situação dessa, é orar para aquele ser e para todos que estão em volta dele naquele momento. E isso também para tudo, né? Em todos os lugares que estivermos e vemos alguém que está tendo uma maneira de ser não muito condizente com aquele local, o nosso primeiro pensamento vai ser que Jesus o abençoe e o proteja para que ele faça o melhor naquilo que ele está fazendo ali naquele momento. Sim, até porque cada um dá o que está no seu coração. E né? até porque, então, como sabemos, viemos de muitas reencarnações e não sabemos o que fizemos no passado. Então também não podemos, né, apontar o dedo, né? Podemos ter feito coisas muito piores no passado. Hoje nós vemos, né, todos os seres aqui na Terra, os mentores pedindo, né, tudo que a gente faz no Evangelho, a gente vê que eles estão falando para a gente fazer oração, para a gente pedir para esse momento que a gente está passando, para esses seres, esses médicos que estão ali. Não são todos que estão fazendo coisas ruins, né? A maioria deles estão dando ali a sua saúde, o seu conhecimento, longe da sua família, para poder fazer com que aqueles que chegam lá em situações necessitando de ajuda tenham. Então, que todos nós também possamos, nesse momento, nas nossas orações, lembrar de orarmos para esses seres que estão nessa frente de batalha aí, ajudando todos nós aqui na Terra, né? Porque acho que todos nós ou tivemos familiares ou conhecidos que passaram por situações difíceis ultimamente. Então, que nos cabe só orar para que eles possam fazer o seu trabalho e que Jesus envolva muito eles. Cris, pelo Facebook. Um lembrete maravilhoso de Lísias para nós no enfrentamento das nossas lutas aqui na Terra, quando menciona que aqui na Terra não faltam paisagens e expressões essencialmente divinas. Ontem nós olhamos para o céu, né, Cris, na hora que nós fomos embora, e vimos uma lua maravilhosa, uma lua cheia que resplandecia luar para todos os lugares, né? Sim. Então, basta a gente ter olhos para ver. Sim, certamente não faltam ambientes, né, na crosta, ambientes bonitos e situações, né, que em tese deveriam evitar, né, esses ocorridos, né. Ale, antes de você fazer suas considerações finais, aqui no finalzinho, o Lísias conta assim que... Opa, cadê? Você sabe, André, como médico humano, que há elementos no cérebro do homem que lhe presidem o senso diretivo. Será que ele já estava falando da epífise aí? Eu creio que sim. Eu creio que ele estava falando alguma coisa relacionada à epífise, né? Como se acreditava, né, que todo esse senso diretivo vinha, né, do cérebro, né? Os médicos, né, que estudam a medicina terrena ainda creem, a grande maioria, nisso, né? Porém, agora o André Luiz teve a oportunidade de ver do outro lado, no plano espiritual, e saber que isso, na verdade, é algo inerente à alma, né? Ao espírito. Então... O cérebro é só um HDzinho que vai transmitir aquilo que o espírito já conquistou, ou que está conquistando, ou que está buscando informação em outros lugares, né? Com certeza. E eu queria só aproveitar para fazer um comentário desse que a Aline Omena falou nos falou aí sobre essa questão dos sentimentos ruins, né? De alguns médicos, alguma coisa, e isso de fato ocorre, né? Muito embora é difícil da gente julgar, mas a gente sabe que hoje existem muitos erros em todos os campos da vida. E é por isso que a Terra é um organismo tão diverso, né? Ao mesmo tempo que existem as regiões superiores, né, muito elevadas, existe o umbral e existem as trevas, né, que são daqueles malfeitores renitentes, vamos assim dizer, né? Então, e agora está chegando no tempo dessa separação, né, Aline? E que talvez as últimas gerações aqui no planeta de provas e expiações somos nós, né, que estamos vivendo agora.
É isso aí. Então, é a diversidade que existe, né, no planeta, de tantos espíritos, né, já mais elevados e outros ainda tão menos puros, né, vamos assim dizer. Né? Muito bom. Suas considerações finais, então, Ale? Bom, pessoal, após estudar o capítulo 44, eu acho que o principal recado que fica para a gente é que, assim, nós, nesse momento que estamos encarnados, nossa preocupação não deve ser para onde iremos após desencarnar, se vamos passar por alguma dessas regiões que foram tratadas, né, no dia de hoje, né? A nossa preocupação realmente hoje tem que ser em nos instruir, fazer o bem, a caridade e na nossa evolução, né, espiritual, intelectual. Seguindo essa cartilha, pessoal, com certeza o nosso perispírito ele vai se tornar menos denso, né? E num dia que desencarnarmos, a gente vai poder estar indo, né, para uma região, né, que seja um pouquinho melhor. Mas também, pessoal, se nós tivermos que passar por algumas dessas regiões, eu acho que o que a gente precisa saber é que não ficaremos à mercê, né? Pois o Senhor é o nosso pastor, pessoal, e nenhuma ovelha vai ficar para trás. Nós seremos resgatados, né? Nós temos diversos exemplos no livro que mostram isso. E também, né, temos que crer em Deus. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Espero que tenha ajudado um pouquinho todo mundo, tá bom? Muito bom, né? Pronto? Então, mais uma vez, serenando os nossos corações, ainda, né, com tanta vontade de aprender, de saber mais, mas tudo tem que ser devagar, ao seu tempo, entendendo, usando a fé raciocinada em cada assunto que vamos aprendendo. E assim vamos unindo os nossos corações, formando este grande elo de amor que nos une uns aos outros, que nos une aos mentores desta casa, que nos acolhe em todos os momentos, mesmo que virtualmente possamos vir até aqui, ouvindo os evangelhos, estudando, sempre estando próximos a essa doutrina esclarecedora. E assim, irmanados a esta equipe espiritual que nos atende, que se estende aos nossos lares, possamos ir juntos mais uma vez ao Mestre Jesus, agradecer-lhe, Senhor, pela bênção de estarmos aqui, pela bênção de todos estes seres que nos trouxeram o conhecimento que hoje estamos tendo. E pelas bênçãos, Mestre, de saber que Tu estás no comando e que espera por cada um de nós. E assim a Ti entregamos os nossos corações, cheio de boa vontade, de esperança, de amor, de fé. E rogamos que junte ao seu coração misericordioso e que possas derramar em bênçãos de luz e de paz por todo o planeta Terra, por toda a criação, por todas as criaturas, onde quer que estejam. Rogamos, Senhor, pelos nossos governantes de todas as nações, para que busquem a paz, o entendimento, que eliminem as guerras, as doenças, a miséria, que possam estender aquilo que querem para si a todos os irmãos em humanidade. Rogamos pelo nosso Brasil, pelos nossos governantes, para que a saúde, a paz, o discernimento
estejam entre todos eles, nesta missão, neste momento, nesse país. Rogamos por todos os brasileiros, para que os nossos corações continuem unidos na fé e na esperança, na bondade e na solidariedade. Rogamos, Senhor, por todos aqueles Omena pelo Facebook. Que estão Infelizmente, neste vemos momento pessoas que passando trabalham por pelo aflições ser humano, porém desejam do corpo e do espírito. Que eles possam receber as suas bênçãos, o lenitivo, Senhor, do seu amor, através dos seus mentores espirituais, através dos seres humanos que caminham aos seus lados. Rogamos por esta casa que nos acolhe, pelos seus dirigentes, trabalhadores, assistidos, por todos nós que aqui chegamos em busca do consolo para o nosso corpo e nosso espírito. Rogamos por todos aqueles que seus nomes se encontram em nossos grupos, pedindo a sua ajuda, Senhor, a sua bênção. Rogamos pelos que caminham pelas ruas e por aqueles que estão defendendo tantas vidas nos hospitais, nos lares. Que as bênçãos, Senhor, do plano espiritual, através dos seus mensageiros que estão entre nós, possa chegar em cada coração. Rogamos também por todos estes mensageiros, para que eles possam se fortalecer sempre no seu amor e derramarem ajuda de bênçãos, de força e de esperança a todos os necessitados do nosso planeta. E rogamos, Senhor, pelos nossos lares, pelos nossos familiares, por aqueles que ainda não te compreendem e que caminham conosco nessa jornada evolutiva. E a nós rogamos que nos ajude a ter a força, a coragem, o otimismo, o bom ânimo e a alegria de viver, para conquistarmos a paciência, a tolerância e a bondade em todos os corações. E assim, Mestre, te rogamos que nos leve até o Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Tem alguma pergunta? Não? Uma boa noite a todos. Muito bom ouvir todos vocês. Boa noite. Se quiserem, podem continuar colocando perguntas no grupo, dúvidas que nós responderemos. Comentários, isso mesmo. Complementações, né? Para a gente ir aprendendo também. E que Jesus abençoe todos os corações. E que, se Deus quiser, estaremos aqui juntos na próxima quinta-feira. Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus.